Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Bauru. Neste programa, debatemos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre a violência contra a mulher. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Márcia Negrisoli, que é advogada e vice-presidente da OAB aqui em Bauru. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professor César. Em nome da OAB, eu agradeço o convite. Nós é que agradecemos. Uma situação que vem aí chocando toda a sociedade diz respeito ao tocante da violência que está sendo exercida aí em relação à mulher. Recentemente nós tivemos aí na mídia, nos jornais, na televisão, uma situação onde uma garota no Rio de Janeiro, uma garota de 16 anos, acabou sendo aí estuprada por um monte de homens ali, parece que 30 e poucos homens que a estupraram, e realmente esse crime chocou não só o Brasil como um todo, inclusive até países aí afora que também acabaram tomando ciência dessa situação. Falando nisso, parece até um noticiário que a gente vive aí na Idade Média, né? Mas pasmem, essa notícia ocorreu há pouco tempo atrás aí. Então, nesta linha, nessa situação já com este exemplo que aconteceu no Rio de Janeiro, desse estupro desta menina, eu te pergunto para esclarecer o nosso telespectador, o que é o estupro, qual a definição do estupro, o que vem a ser em si aí este crime? Bem, de fato, esse estupro coletivo, ele chocou aí o nosso país. E a definição de estupro vem no Código Penal brasileiro. O Código Penal ele diz que o estupro é quando se tem um constrangimento através de violência ou ameaça a ter com outra pessoa, a vítima, no caso a vítima, conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso sem o consentimento da vítima. Então, antigamente o estupro era apenas a conjunção carnal, né? Ou seja, o ato sexual consumado, mas numa alteração mais recente do Código Penal, ele juntou o ato libidinoso também ao crime de estupro. Então, o estupro agora não é apenas a conjunção carnal, mas também qualquer outra forma de prática de ato libidinoso sem o consentimento da vítima. É muito divulgado aí na mídia, principalmente, na televisão, inclusive, através de reportagens, através de pessoas que são entrevistadas. E a pergunta parece que existe aí uma cultura da tolerância ao estupro, né? Parece que as pessoas acabam achando que o estupro, entre aspas, passa a ser uma coisa normal, por incrível que pareça, né? Nós estamos acompanhando a televisão e se pergunta aí para as pessoas. Às vezes a pessoa acaba dizendo que até a própria mulher é culpada por ter sido estuprada, que é um verdadeiro absurdo isso. Mas aí eu vou te fazer o mesmo questionamento. Você acredita que no Brasil existe essa cultura de tolerância em relação ao estupro? Eu acredito que sim, sem dúvida. Infelizmente essa cultura vem do machismo, né, que está arraigado aqui no nosso país. E existe sim uma cultura do estupro. Então, só pelo fato de nós duvidarmos da versão da vítima quando ela relata um crime de violência sexual e imputamos à vítima que ela merecia ser estuprada porque ela estava com roupas decotadas, em razão do seu passado muitas vezes. As próprias propagandas, né, na televisão, elas trazem comerciais aí muito apelativos muitas vezes, colocando o corpo da mulher como um verdadeiro objeto. Então tudo isso apenas reitera que existe sim uma cultura do estupro no Brasil, né? Uma cultura onde a versão do homem, né, do estuprador, é sempre mais valorizada do que a versão da vítima. Então é mais fácil acreditarmos na versão do homem, do estuprador, do que na versão da vítima. E por que isso é assim, né? O protagonista do estupro é o estuprador e não a vítima. A culpa pelo estupro nunca é da vítima, e sim do estuprador. Sem dúvida, esclarecendo aí, o nosso programa tem essa vertente, esse objetivo de esclarecimento aos nossos telespectadores, levando informações, levando esclarecimentos. Isso é interessantíssimo, né? Isso deve ser falado. Seria um verdadeiro absurdo achar que a vítima é culpada por ter sido estuprada.
Isso é realmente uma situação abominável. Outra questão aí diz respeito a situações que configuram o crime de estupro. As pessoas têm muitas dúvidas, mas isso é estupro, aquilo não é? Como que fica essa situação? Eu acredito que a palavra-chave para a gente saber definir se determinada situação foi estupro ou não é consentimento. Então, se aquele ato sexual foi consentido, não é estupro, é um ato sexual consentido. Agora, a partir do momento que ele deixa de ser consentido, que a vítima fala, não, eu não quero, passa a ser estupro. E aí, independentemente de haver penetração ou não, pode ser considerado o crime de estupro. Então, a palavra-chave no caso é consentimento. É muito interessante. As pessoas aí, que às vezes, por incrível que pareça, muitas pessoas sofrem estupro e sofrem de forma calada no nosso país. O que se leva à mídia aí, como se diz, o que se consegue ter de previsões, o que acontece em relação ao estupro é o que chega até a polícia, etc. Mas se formos contar aí o que acontece desse crime abominável, como eu costumo dizer, do estupro, que não chegam às autoridades, que a pessoa sofre às vezes ali por anos, às vezes o padrasto, o próprio pai, acontece isso, né? É uma situação que realmente é alarmante no Brasil. Sem dúvida, inclusive existe o estupro marital, né? Que também é pouco falado, porque dá a impressão de que, por se tratar de marido e mulher, de uma relação conjugal, a mulher tem a obrigação de fazer sexo com o marido. E aí é muito menos divulgado do que em outros casos, né? Então também existe essa possibilidade. E no próprio caso do estupro coletivo, inicialmente esse caso ele foi tratado pela delegacia que trata de crimes de informática, de tecnologia, enfim, porque o que vazou foi o vídeo, né? Foram alguns vídeos gravados por celular, algumas imagens. Então esse caso foi tratado numa delegacia relacionada a esse tipo de crime, né? Dos crimes virtuais. E houve uma polêmica muito grande da forma como o delegado tratou esse caso. E a sociedade praticamente obrigou que a polícia tomasse uma outra postura nesse caso, porque esse delegado, infelizmente, mesmo após ver os áudios e os vídeos, ele não mandou prender ninguém, não mandou apurar a situação. E apenas quando o crime foi tratado dentro da delegacia que trata dos crimes contra criança e adolescente e por uma delegada mulher, é que realmente a apuração foi feita mais a fundo. E então se constatou que realmente ali ocorreu um crime de estupro. Então isso também é muito importante de dizer, porque muitas mulheres não recebem o tratamento que deveriam dentro das delegacias de polícia. Sem dúvida. Uma outra questão ainda aí diz respeito à ocorrência, uma vez ocorrido aí o crime de estupro, como na verdade se faz a comprovação, né? A situação, o telespectador fica muito em dúvida, mas como que vai comprovar esse tipo de crime? Porque para você condenar alguém, você precisa de provas, senão você não consegue condenar ninguém. A justiça funciona dessa maneira. Então, como que fica a questão da comprovação do estupro, né? De fato, o crime de estupro é de difícil comprovação, porque, via de regra, ele é feito num local mais reservado, sem pessoas, muitas pessoas vendo, então é de difícil comprovação. Mas existem inúmeras formas de comprovar. Primeiro, por testemunhas, por indícios como a roupa da vítima, né? Inclusive, é muito importante que a vítima, ao registrar o boletim de ocorrência, ela leve a roupa que ela estava usando, porque ali a polícia pode ter material que vai ajudar na qualificação do crime. A própria palavra da vítima tem um peso muito grande, em conjunto, em consonância com as outras provas. Inclusive, o STJ já pacificou essa posição de que a palavra da vítima vale como prova em crime de estupro. E hoje a gente não pode descartar as provas como áudios de WhatsApp, vídeos gravados pelo celular. Então, tudo isso pode ser usado como prova para configurar aí o crime de estupro. Tá aí, se fica alguma dúvida, né? Às vezes nós temos aí, isso acontece muito, as pessoas mandam e-mail para o nosso programa
E, nossa, aconteceu isso comigo, né? Então, às vezes, você que nos assiste e está sofrendo essa situação de estupro, está sendo abusado, abusada, vá atrás dos seus direitos, não fique calada, não. Uma outra questão aí, como nós estamos falando aí da violência contra a mulher, nós temos no Brasil uma legislação que dá um amparo, uma proteção, uma égide aí à mulher. Quais as legislações ou qual a legislação mais importante que você vê em relação a essa proteção à mulher? Bom, nós temos o Código Penal, né, que tipifica vários crimes praticados contra a mulher. Então, ele é uma legislação mais geral, mas de muita importância. Mas também temos a Lei Maria da Penha, que é considerada uma das melhores legislações do mundo na proteção à violência contra a mulher. É uma legislação de 2006 e que, de fato, ela vem com um leque de situações de proteção em relação à mulher muito abrangentes, como medidas protetivas, a mulher que precisar se ausentar do emprego em decorrência de uma situação de violência doméstica, ela pode se ausentar por até 6 meses, sem risco de perder o seu emprego, e inúmeras outras situações que a Lei Maria da Penha prevê. E mais recentemente nós tivemos o feminicídio. Foi uma lei que passou a viger em março de 2015 e que, através dessa lei do feminicídio, o homicídio praticado contra a mulher em decorrência de situações de discriminação, de violência doméstica, pela sua condição de gênero, de ser mulher, então passou a ser considerado como um homicídio qualificado e um crime hediondo. Então a pena aumentou, né? A pena ficou mais severa, podendo chegar a até 30 anos. E aí, nesses casos, a situação, por exemplo, de se pagar fiança para não ser preso já não existe mais, né? Nos crimes hediondos, então, não existe essa possibilidade. Então, o feminicídio, trazendo o homicídio praticado contra a mulher como um crime hediondo, ele passa a ser, então, um crime inafiançável, em que o réu, o agressor, aí, ele também precisa iniciar a sua pena em regime fechado. A progressão da pena é bem mais complicada para esse criminoso. Tá bem. Nós vamos aí para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí. Olá, você está na TV FIB. Este é o FIB Produz, o programa que traz para você as produções audiovisuais dos alunos das faculdades integradas de Bauru. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Bauru. Hoje estamos discutindo a questão da violência contra a mulher. Debatendo o tema comigo está a doutora Márcia Negrisoli, que é advogada e vice-presidente da OAB aqui de Bauru. No bloco passado estávamos falando aí sobre a legislação que existe e que dá uma proteção à mulher no caso dos crimes que são cometidos contra essa mulher. E eu te faço um outro questionamento aqui. Especificamente na nossa cidade de Bauru, qual a estrutura existente para atender uma mulher aí vítima de uma violência sexual? Bauru possui um centro de referência no atendimento à mulher, que recebe mulheres que sofreram diversos tipos de violência, não só a sexual, né, mas violência doméstica, enfim. Então, conta esse centro de referência com psicólogos, assistentes sociais, e eles possuem aí uma estrutura realmente para dar um suporte e um encaminhamento para essa mulher, inclusive encaminhamento jurídico também. Bauru também conta com um abrigo feminino, que é muito importante, não são todas as cidades que possuem um abrigo feminino. Então, numa situação extrema em que a mulher precisa deixar a sua casa para se proteger da violência que ela sofre, ela pode, então, recorrer a esse abrigo feminino por razões
óbvias, o endereço não é divulgado, né, mantido em sigilo, mas é um local de acolhimento às mulheres vítimas de violência. Nesse abrigo ela recebe roupa, alimento, se ela tiver necessidade de ir com seus filhos, ela pode. Já tiveram relatos até de mulheres que foram para o abrigo feminino com seus animais de estimação, numa situação extrema, e elas também são recebidas nessa situação. E Bauru também conta com a Delegacia da Mulher, que funciona no na Central da Polícia Judiciária, CPJ. Inclusive, recentemente foi divulgado que a Delegacia da Mulher terá um espaço todo no primeiro andar ali do CPJ, exclusivo para a Delegacia da Mulher, e isso foi uma conquista muito importante, porque a mulher que é vítima de algum tipo de violência, ela não se sente com liberdade para relatar a sua situação, muitas vezes ali no plantão policial. Então é muito importante que ela tenha um lugar reservado e profissionais qualificados para receberem essa mulher e as suas denúncias. E existe também uma expectativa de uma criação de um anexo em violência doméstica aqui na cidade. É uma previsão aí da Lei Maria da Penha também, uma inovação trazida pela Lei Maria da Penha, que dispõe a respeito da criação de varas especializadas em violência doméstica, e Bauru provavelmente vai receber um anexo em violência doméstica aqui na cidade. Então existe uma rede de proteção bastante grande aqui no município de Bauru, e que, se realmente esse anexo for implementado, apenas vai fechar ainda mais essa rede de proteção. Isso é extremamente interessante, essas suas colocações, para aquela telespectadora que nos vê e que às vezes sofre aí por violência, não só violência sexual, mas doméstica, saber que está amparada e que tem que realmente se mexer aí para que não fique o resto da vida sofrendo esse tipo de violência. Uma outra situação, imaginemos aí num exemplo, uma mulher, um exemplo específico, uma mulher aí que está sendo às vezes violentada dentro de casa mesmo, pelo marido, seja lá por quem for. Às vezes ela se sente aí acanhada ou muitas vezes não sabe nem aonde ir. Isso, nós temos essas situações. A mulher às vezes ela não se mexe, não faz nada porque não sabe nem aonde reclamar. Uma situação tão crítica que ela está passando. A OAB aqui em Bauru, ela possui alguma comissão onde essa mulher pode ir, a OAB auxilia, encaminha para onde tem que ir essa mulher. Como que está a OAB nessa situação? A OAB, ela conta já há alguns anos com a Comissão da Mulher Advogada, que, embora tenha esse nome de Comissão da Mulher Advogada, ela, na verdade, também trata de todas as questões que envolvem gênero e não só as advogadas, né? E essa comissão, ela presta esse tipo de atendimento, sim. Então, se a mulher que tiver, por algum motivo, vergonha ou não se sentir bem em procurar uma delegacia de polícia, ela pode sim recorrer ao OAB, que nós vamos dar aí para ela todo um amparo de informações e o que ela pode fazer, né? Inclusive com relação às medidas protetivas, todas as situações que a lei traz de proteção a essa mulher. Então a OAB conta com a Comissão da Mulher, que é um canal aí de denúncia e de apoio às mulheres vítimas de violência. Que bom, mais um canal aí de apoio para a mulher, então, lá dentro da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Bauru. Eu vou te fazer um questionamento agora. Imaginemos que nós aqui estejamos de frente aí, estejamos aí nos deparando com uma telespectadora que está sendo aí abusada sexualmente, que sofre estupro, às vezes por algum ente familiar dentro da sua própria casa. E essa mulher aí que está nos ouvindo agora, que está nos vendo, eu tenho certeza que ela quer fazer a seguinte pergunta: como que eu denuncio essa situação que eu estou passando? Porque tem muita pessoa humilde, muita mulher humilde que não sabe o que faz. E essa eu creio que é a pergunta palpitante que você, mulher que sofre essa violência e está nos assistindo, nos vendo, gostaria de perguntar: como que eu faço para denunciar o que eu estou passando? Essa situação realmente é muito recorrente, inclusive no ambiente doméstico e familiar. O principal meio de denúncia, de fato, é ir até a Delegacia da Mulher e registrar um boletim de ocorrência.
É muito importante as mulheres saberem que na Delegacia da Mulher ela vai ser ouvida e amparada por profissionais qualificados nesse tipo de crime. E ela tem esse direito, né, de chegar mesmo ali na central da Polícia Judiciária e ser atendida de uma forma diferenciada. A lei prevê esse direito à mulher. Então, ela vai registrar o boletim de ocorrência para que seja aí dado o pontapé inicial na investigação. Então, todas as provas que existem indícios que ela pode produzir, ela já pode falar na Delegacia da Mulher. Então, como eu mencionei, ela já pode levar a roupa, né, que ela estava usando na situação quando ocorreu. Ela já pode citar nome de testemunhas. Se ela tiver áudios, vídeos, ela já pode levar na delegacia. Citar, claro, o nome, né, do agressor, do criminoso e a sua qualificação. É muito importante que a mulher não demore para fazer essa denúncia, porque em muitos casos é necessário um exame de corpo de delito que é feito no IML. E quanto mais o tempo passa, as marcas vão desaparecendo. E essa é uma importante prova também a ser produzida. Então, as mulheres não podem demorar para fazer o registro desse boletim de ocorrência. Então, o pontapé inicial realmente é registro de um boletim de ocorrência numa delegacia de polícia. Bauru é uma cidade privilegiada porque aqui se conta com uma delegacia especializada, Delegacia da Mulher. E essas mulheres que estão aí nos vendo e porventura residem, trabalham numa cidade que não possui essa Delegacia da Mulher, né? Ela deve estar se perguntando, o que eu faço? Onde eu vou registrar esse boletim de ocorrência? Muitas cidades não possuem Delegacia da Mulher, infelizmente, mas no caso de não ter uma Delegacia da Mulher na cidade, ela vai se dirigir à delegacia de polícia existente no local. E é muito importante essa mulher ter consciência de que, mesmo numa delegacia de polícia comum, digamos assim, ela deve registrar o boletim de ocorrência sem nenhum tipo de receio e ela não pode se sentir desestimulada por nenhum profissional dessa delegacia a registrar o BO, porque não é regra, mas isso tem sido muito discutido, né? Que quando a mulher vai até uma delegacia de polícia, como ela é atendida por homens, muitas vezes, e como nós temos essa cultura do estupro no nosso país, muitas vezes ela é desestimulada. Então o policial que a está recebendo na delegacia diz, mas você estava embriagada, mas você deu causa para isso acontecer, fala, mas isso não é nada. Então, quer dizer, ela precisa ter consciência de que não é dessa forma que ela deve ser tratada e insistir no registro do boletim de ocorrência. Então, só reiterando mais uma vez, é claro que isso não é uma regra geral, né? São exceções. A polícia é uma organização muito séria, mas existem sim muitos relatos de mulheres que são desestimuladas a registrar um boletim de ocorrência quando elas são atendidas por homens nas delegacias. E não havendo então a Delegacia da Mulher na cidade, ela deve se dirigir para a delegacia de polícia que lá existe. Uma outra questão aí que eu já ouvi essa pergunta também, eu vou só, na verdade, repassar aqui, que tenho certeza que o nosso telespectador também vai se identificar. É aquela situação, às vezes a mulher está na casa, mas ela fala, olha, eu estou sendo vítima de estupro aqui, pelo meu, seja lá por quem for da família dela. Porque por incrível que pareça, como você mesmo disse, doutora Márcia, existe estupro por familiares mesmo. A mulher lá que está sofrendo por esse crime, ela fala, mas eu não quero ir na delegacia, eu não quero ir em lugar nenhum. Ela fala, minha filha pode ir lá e fazer isso por mim? Meu filho, alguém pode fazer isso por mim? Essa é uma pergunta essa é uma dúvida, na verdade, que a gente verifica aí na sociedade. Terceiros podem ligar para a polícia, então, por exemplo, se um vizinho está escutando um caso de violência acontecendo, né, na casa ao lado, ele pode sim ligar para a polícia ir até lá, mas é muito importante que a mulher confirme o que está acontecendo e parta dela, né, as declarações,
Porque, como eu mencionei, a mulher, o depoimento da mulher, a versão da mulher, ela tem esse valor como prova. Então, de nada adianta um vizinho denunciar e chegando lá para a polícia, a mulher falar que nada está acontecendo, né? Então, é muito importante que a mulher perca esse medo de denunciar, que ela realmente se empodere e tenha coragem de fazer as denúncias. Terceiros podem chamar a polícia numa situação de emergência, mas a mulher deve, ela prestar declarações na delegacia de polícia, pessoalmente, ninguém pode fazer isso para ela, né? Então é muito importante a gente passar esse tipo de informação, porque muitas mulheres realmente não recorrem à delegacia por medo e por falta de informação. Sem dúvida. Eu abro espaço aí para suas últimas palavras, porque estamos chegando no final do programa. Eu quero, em nome da OAB, mais uma vez agradecer a parceria com o programa e me colocar aqui à inteira disposição, a Comissão da Mulher e a OAB como um todo. Nós temos outras comissões, como a Comissão de Orientação Jurídica, que participa de alguns eventos na cidade, prestando esclarecimentos. Há uns dias atrás nós tivemos um movimento aqui em Bauru após o estupro coletivo que aconteceu, que se chama Todas por Ela. Foi um movimento que aconteceu em várias cidades de forma simultânea e a Comissão da Mulher e de Orientação Jurídica também estiveram presentes nesse evento, a fim de agregar, somar, né? Então eu coloco aí as comissões à inteira disposição do programa e mais uma vez obrigada pelo convite. Eu aqui agradeço a sua presença aqui e agradeço especialmente a você, nosso telespectador, que nos assiste, que colabora com o nosso programa. Caso você tenha alguma dúvida, continue mandando e-mail para direitoseu@fibbauru.br. Até o próximo.